A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen. O Retorno ao Templo do Monte Sagrado, uma manifestação do Régio Cristo. O Povo de Barnabás, segunda, 21 de janeiro. Nossa jornada era agora em direção à luz. E se eu lhe dissesse que o vale abaixo da ponte era o que vocês chamariam de uma noite escura na terra, vocês seriam capazes de ver que a escuridão nessas regiões distantes atrás de nós é sem dúvida grande. No escuro, como o breu, não se vê nada. Ainda assim, há uma escuridão mais intensa que esta, porque na terra a escuridão é apenas escuridão, mas ela aqui tem uma substância, a qual é um horror real e verdadeiro. Para aqueles das altas esferas que não estão protegidos, aquelas pobres pessoas que afundaram por gravidade naquela espécie de escuridão sentem um sufoco do afogamento. E contudo não tem um mastro ou um fragmento do que foi destruído para fazê-los boiar até em cima. E portanto sofrem até que o arrebatamento, o desespero tomem-nos de assalto, ou então o infernal chama para o inferno em blasfêmia, sem saberem que somente em sua própria vontade está o fulcro pela qual devem estar a si mesmos, até que atinjam a luz. Sim, há uma densidade naquela escuridão, mas não remotas regiões. E contudo, para aqueles que ali vivem, há uma espécie de visão obscurecida, pela qual não obtêm bênçãos, porque somente trazem à sua consciência as coisas horríveis e maliciosas e fazem mais punjante a angústia que devem suportar. E estes são os que viveram em sua terra e misturados em sua sociedade terrena. E alguns deram suporte ao mal e outros honraram nomes e lugares. Conto-lhe isto para que possa mostrar aos outros o que é a verdade, porque há alguns que dizem que não existe inferno porque o único supremo é amor primeiro e por último. Sim, mas aqueles que falam assim dele atingiram apenas o primeiro conhecimento daquele amor que é insuperável, enquanto nós que falamos a você não acabamos de atingir o último. Mas assentamos-nos apenas na superfície de sua sabedoria, suficiente mais uma esmola, para termos plena certeza de que ele amou sem dúvida. Não podemos entender, mas todos nós ampliamos a certeza de que ele nos aumentou a fé e assentou mais firmemente do que ele é perfeito em sabedoria e ele mesmo é perfeito em amor. Pergunta: líder, uma vez eu, em meu sonho, visitei alguns trabalhos na subcrosta, nas regiões trevosas. Você sabe desta minha experiência? E se sabe, diga-me se foi o mesmo lugar a que foram para trazer as pessoas das minas. Havia certas semelhanças, mas com algumas diferenças. Resposta: sei desta experiência, porque antes de prepararmos você para escrever para nós, fizemos-nos familiarizados com toda a sua vida, para que pudéssemos não errar em nosso trato com você. Esteja certo de que as vidas de todos são estudadas assim aqui, por um propósito ou outro, mas nada é passado para trás por aqueles que poderiam ajudá-los. Assim é como aquilo pela qual nos questionam. O lugar ao qual você foi levado estava a poucas milhas distante daquela cidade, e é governado por um subchefe do chefe de quem falamos a você. É um lugar onde estão aqueles rebelados contra a sua autoridade, e que lá podem ser oprimidos até a sujeição, e também serem postos a trabalhar em tarefas mais fortemente supervisionadas que aqueles das minas, e nos trabalhos aos quais fomos, onde há mais liberdade, estando eles mesmos mais supliciados e aquebrantados. Ao lugar que mencionou, na maior parte vão os que são recém-chegados naquela região e, portanto, não são familiarizados com a extensão da crueldade ali praticada, nem das diversas formas pelas quais ela é exercida sobre eles. Pergunta: por que estavam ali os animais? Resposta: são treinados para ajudar a intimidar e guardar os prisioneiros. Pergunta: o que teria feito os animais para merecerem tal inferno e para serem postos em tal tarefa como aquela? Resposta: estes animais nunca estiveram na carne. Aqueles vão para lugares mais brilhantes. Estes são criação dos poderes do mal, que são capazes de protegê-los até ali, mas não fazem mais para mais adiante. É uma encarnação na terra, portanto tornam-se animais completos como sempre serão, como querem que sejam, pela complementação da composição de um corpo com os elementos das regiões trevosas que foram o seu ambiente. Este é o porquê de você ter ficado perplexo ao tê-los colocado na sua ordem. Eles não têm ordem no computo terrestre da vida animal, onde somente aqueles grandes seres criadores são capacitados para expressarem suas faculdades na evolução das tribos animais que atingiram os altos lugares, nas esferas mais brilhantes. Você me entende à medida que estou tentando ser capaz de colocar uma verdade na terrena, colocar uma verdade não terrena na linguagem da terra? Pergunta:
Sim, penso que sim, obrigado, senhor. É um grande mistério e uma grande novidade para mim, tudo junto. Mas parece que sinto que pode se achar para outros mistérios quando alguém tiver tempo para raciocinar um pouco. Resposta: é assim, meu filho, lide com isto, desta forma perceberá que é útil. Mantenha em mente sempre isto. Apesar de que, quando considerado à luz do único bom e belo, o mal tem um aspecto negativo, mesmo que considerado em confronto. Isto é, começando pelo fim oposto e vindo em direção oposta à corrente vital do único bem. Tendo grandes e poderosos seres da escuridão que são a contraposição dos arcanjos e principados e tronos da luz. Uma grande divergência, entretanto, contínua e é esta, conforme as histórias dos céus, há progresso sem para frente, até o sublime fundir-se na sublimidade última. Nas esferas mais escuras não há consumação, não há supremo, assim como nas outras fases de atividade. Também é assim nesta, aqueles poderes escuros interrompem repentinamente a perfeição e a ordem necessária por causa da falta da divindade. Se não fosse assim, então a escuridão igualar-se-ia à luz em potência e em expansão evolutiva, até que a luz não encontrasse lugar e o amor e a beleza pudessem ser invadidos por seus opostos, até que não mais fosse encontrado lugar para eles. Então o propósito do mais alto poderia ser desviado e, tropeçando para o desvio, ser destruído no espaço entre as eternidades, mudar para a confusão e assim falhar em ser atingido. Portanto, poderosos que são os senhores da escuridão, eles não são todo-poderosos. É uma prerrogativa do único e somente dele. Ele tem o conhecimento de seu próprio poder tão completo para estar seguro na liberdade de ação que ele permite a uma progênie rebelde e por algumas poucas eternidades, ele-lhes permitindo perderem-se. Assim, no final, devem provar ao capitularem pelo livre-arbítrio incondicionalmente a supremacia do amor. Então serão primeira e ultimamente purificados conforme sua relação de uns com os outros. E a sabedoria de Deus será manifesta. Sou capaz de dar-lhes apenas isso, meu amigo, do aspecto do reino que apenas conhecemos em parte. E tendo uma linguagem para nosso uso mais útil que a da terra, temo que não possa fazer mais que isso. Mas se ainda tiver mais alguma pergunta, obrigado, não neste tema. Resposta: então presentemente deixaremos que ser suficiente. Kathleen, penso que está na mente dela dizer algumas palavras a você, então vamos deixá-lo com seus próprios pensamentos suaves e retiramos nossa influência mais grave de sua posição, podendo assim ela estar livre e estar na própria vontade dela dizer o que quiser a você. Ela é mais bondosa e paciente para ser nossa escritora. E nós agradecemos a ela muito sinceramente por sua vontade de nos servir. Devemos nos encontrar com você novamente quando você tiver uma oportunidade para a nossa presença. Boa noite, meu amigo, e que Deus e seu brilho estejam com você e os seus, os quais estão envolvidos numa radiação maior do que a que conhecem. Isso será revelado a eles algum dia. Sexta-feira, 25 de abril de 1918. Quando chegamos na ponte, atravessamos desde o lado escuro e chegamos aos aclives que levam para as esferas progressivas. Ali descansamos por um pouco de tempo, e fizemos uma revisão do trabalho que acabáramos de concluir. Eis que então encontrou-nos um mensageiro do nosso plano, trazendo novidades sobre o que nos esperava ao término desta missão. Pois nunca, desde que deixamos a esfera 10, que estiveram fora de contato conosco. E enquanto falávamos com ele, foram relembrados aqueles momentos especiais de emergência, quando então aqueles que observavam de seus altos lugares sentiram que era para enviar naquela hora uma ajuda e uma orientação a nós. Alguns destes momentos de ajuda foram reconhecidos por nós e outros apenas suspeitávamos. Mas na maioria deles foram momentos de alta tensão, quando então todas as nossas faculdades estavam em alerta para tratar do assunto em pauta, de tal forma que não percebemos o fato da ajuda exterior estar sendo impingida em nossas circunstâncias, porque lá embaixo, nas esferas mais escuras, tendo sido amplamente atingidas as condições locais, temos que forçosamente suportar algumas das limitações da alma que vem com o peso do ambiente sobre nós naquele momento. E assim como vocês na esfera terrestre, meu amigo,
E mesmo que você nunca perceba a ajuda dada, ela está lá, próxima, apesar de tudo, e de acordo com a sua necessidade. Agora passarei a jornada intermediária e contarei de nosso retorno à esfera 10. Fomos encontrados nas colinas externas por um grupo de nossos bons amigos que esperavam pelo nosso retorno com muita alegria e com muita vontade de escutar as nossas aventuras. Estas nós fomos contando enquanto voltávamos. Então finalmente chegamos à grande planície diante do templo do Monte Sagrado e subimos ao seu pórtico. Fomos conduzidos ao interior e seguimos ao grande saguão central do santuário, e aqui encontramos uma grande quantidade de pessoas reunidas. Estavam ajoelhadas em adoração ao grande invisível e não se moveram enquanto passávamos silenciosamente e esperávamos por toda na parte de trás. Você não conhece o que é o silêncio na terra. Não há silêncio perfeito na terra. Você pode ir aonde o som seja deixado para trás. Aqui na esfera 10, naquela hora do santuário, havia o silêncio em toda a sua majestade e reverência. Além da terra distante, se pudesse seguir pelo ar, você deixaria gradualmente os sons que estão na superfície para trás. Mas ainda haveria a fricção com a atmosfera que invadiria o silêncio como uma sensação de som. Mesmo além daquele cinturão atmosférico, haveria no éter um som como um elemento potencial, como um planeta chamando planetas em respostas gravitacionais. Além do sistema solar, e entre ele e outros sistemas no vácuo do espaço, você se aproximaria da ideia do silêncio. Estando a Terra milhões de anos, luz de distância, não vista, não sentida, quase desconhecida. Mas o éter estaria lá, apesar de seus ouvidos não ouvirem nenhum som. Ainda assim, o éter é o reino no qual a atmosfera é a anticâmara e o som é o seu vizinho mais próximo. Mas aqui na esfera 10, há uma atmosfera daquilo que o éter seria se fosse 10 vezes refinado pela sublimação. E silêncio é aqui uma coisa não negativa, tanto quanto é ativo em seu efeito sobre aqueles que se banham em seu oceano. Silêncio aqui não é uma ausência de som, é a presença do silencioso. É uma entidade vibrante, mas de pulsação tão rápida que a quietude e silêncio são como um sol. Não sou capaz de ser mais explicativo em minha descrição, pois não é possível a você, em seu elemento grosseiro, imaginar mesmo que em pequeno grau a condição da qual participamos ao entrarmos no vasto saguão do templo. Então, através da passagem do meio chegou o vidente, pegou-me pela mão, levou-nos ao altar que ficava próximo do salão, onde estava o trono, e no qual ele havia se despedido de nós para a nossa jornada. Agora havíamos retornado um pouco cansados com nossos corações repletos de que havíamos visto naqueles longínquos reinos das trevas. Nossas faces mostravam o efeito da luta pelo domínio, porque apenas contei a você um resumo de nossa empreitada e de forma nenhuma contei completamente. Fomos guerreiros que retornamos de uma guerra que é incessante entre o bem e seu oposto, mas nossas cicatrizes e feridas agora iriam harmonizar-se dentro em pouco e estaríamos mais graciosos depois do que sofremos. É assim com nosso príncipe real e capitão, que nos mostrou o caminho para a beleza de espírito, como uma faceta do corpo, e sem dúvida ele, cujas roupagens ainda relembram a lição do sacrifício em sua alta dignidade, é tão lindo que não posso descrever sua graça nas palavras da terra ou nas dos céus. Então paramos diante do altar e a certa distância também ajoelhamos-nos, adorando a fonte dos seres, o Supremo, que se torna manifesta a nós somente pela forma presente, raramente, mas na maior parte através de seu único ungido, que está mais sintonizado com o nosso estado presente em razão de sua humanidade. Então, finalmente, tendo recebido o sinal, levantamos nossa cabeça e olhamos em direção ao altar. O sinal que tivemos foi uma sensação da presença que brilhava dentro e em torno de nós. E conforme olhamos, vimos à esquerda do altar, com o altar em seu lado direito, o Filho do Homem. Ele jamais vem duas vezes de uma mesma forma, há sempre algum detalhe novo para perceber e manter em mente e levar a lição. Em linha reta, sobre sua cabeça, mãos cruzadas no peito, permanecemos imóveis, silenciosos. Estavam suspensos 7 elevados anjos, seus olhos não estavam fechados, mas suas pálpebras estavam abaixadas, parecendo estarem olhando para o chão um pouco atrás dele. Usavam uma roupagem de variados matizes. Estas roupas não eram realmente coloridas, apenas sugeriram cores sem que as expusessem. São de matizes que vocês não têm na terra.
mas com estas havia algo parecido com seu violeta, dourado, vermelho pálido. Não rosa, mas o que escrevi, vermelho pálido. Você não pode entender isso, mas deixe estar, algum dia entenderá. E azul, somente sugestões dessas cores, mas muito bonitas. E apesar de toda a roupagem leve, seus corpos estavam nus em todo o seu amor insuperável. Eles eram tão elevados em sua santidade que as vestimentas eram de tal brilho que não eram tanto para vestir, mas para adornar. Suas cabeças eram circundadas com uma fita de luz sobre seus cabelos, e a luz era viva e movia-se em sua radiação conforme seus pensamentos iam da adoração para o amor ou piedade. Assim eram, perenemente sintonizados e tão igualados em porte de mentalidade que mesmo uma leve mudança de pensamentos afetariam as tiaras de luz e também enviavam uma radiação avermelhada através da roupagem azul ou uma radiação dourada através de uma violeta. O Cristo que permanecia no altar estava mais enfatizado em sua visibilidade, e também os detalhes de seu semblante eram para nós mais nítidos que no caso dos anjos assistentes. Ele usava em sua cabeça uma dupla coroa, uma dentro da outra. A mais ampla e externa era púrpura e a interna era branca mesclada com vermelho. Faixas de ouro uniam as duas em uma só estrutura, e entre elas havia joias de safiro, uma linda peça, e a luz dela era uma nuvem sobre sua cabeça. Em sua cintura havia um cinto de metal, de uma cor entre prata e cobre. Estou fazendo o melhor que posso para dar a você uma ideia de como estava a sua aparência, e portanto tenho de usar misturas estranhas das palavras da terra, e mesmo assim não consigo chegar perto do que deveria falar. Sob seu peito havia uma corrente de rubis que seguravam seu manto sobre seus ombros. Em sua mão ele segurava um bastão de alabastro, de variadas cores, o qual apoiava no altar para repousar. Sua mão esquerda estava em seu quadril, polegar no cinto, e o manto caía pelo outro lado. A graça de sua figura emparelhava-se com a graciosidade de sua face. Pergunta: seria a sua face como dão ideia as pinturas que temos dele? Resposta: muito pouco, amigo, muito pouco. Mas você deve saber que sua face não tem os mesmos detalhes em todas as manifestações deles. No essencial é imutável, como eu o vi agora. Sua face era a de um rei. O sofredor estava ali, mas a realeza era o tom dominante. Líamos nele aquele que ganhara seu reino. Os elementos remanescentes da batalha foram transmutados pelo repouso que advém com a vitória. Você está imaginando se ele tinha barba, como nas pinturas dele? Não quando o vi, então. Indubitavelmente jamais o vi com barba, tendo já o visto umas 15 ou 16 vezes, mas não altera o foco da questão. Não há razão para que ele não apareceria barbado, e ele pode fazê-lo em alguma ocasião. Eu nunca o vi assim, é tudo que posso dizer. Quando olhamos para ele, para os anjos sobre ele, ele falou a nós. Você não entenderia o significado de seu tema para a grande multidão de pessoas reunidas. Mas quando ele veio para falar conosco, os 15 que acabáramos de retornar suas palavras foram como estas, mas não ditas como vocês pronunciam as palavras. Abre aspas. E vocês que desceram aos reinos das trevas, aos reinos de trevas, saibam que estou lá também, manifesto a eles os meus desgarrados. Posso não estar, exceto em parte, raramente. Mas quando penetrei nos reinos exteriores da expressão de meu Pai, então, antes de retornar este caminho para a subida, eu fui como vocês foram, e falei a muitos, e eles despertaram para ouvir minha voz. E em grande número voltou suas faces em direção a estes reis daqui, mas há alguns que viraram suas faces contra mim, em direção às esferas mais escuras ainda, porque não puderam suportar a sensação de minha presença, que naquela hora tornou-se intensificada na atmosfera daquelas regiões, e deveria permanecer assim. Vocês não alcançarão tão longe quanto estão os que se esconderam de mim então. Mas eu estou lá com eles também, e algum dia eles deverão estar aqui comigo. Mas agora, meus queridos e sérios missionários, vocês estiveram lá dando conta de meus trabalhos, e segui lá de meu plano o seu trabalho. Vocês não chegaram de sua batalha sem feridos, eles também me feriram. A vocês não foi dada a crença devida em tudo o que foi feito com honestidade e propósito em seu chamado aos homens para a luz dessas esferas. De mim disseram que eu não fiz nada,
que não fosse o mal. Seus corações estiveram algumas vezes bem plenos de dor quando receberam as pontadas de seus companheiros naqueles reinos. E algumas vezes pararam para pensar por que o Pai é assim tratado. Vezes em que a angústia dos outros apertou-os como o nó de suas aflições e quase os deprimiu. Mas, meus queridos e companheiros de trabalho naqueles distantes campos, lembrem-se de quanto eu também, em todas estas coisas e também nisto, mergulhei nas profundidades da experiência humana. Eu também conheci a escuridão quando sua face estava virada. Ele falou em tom cálidos, calmos e iguais, e conforme falava, seus olhos pareciam dissolver-se numa bruma. Uma visão para uma longa distância, como se, enquanto falava destas coisas e pessoas, ele estivesse ali no meio deles, sentindo e sofrendo com eles nos lugares escuros e distantes, e não aqui no santuário, entre todas as belezas da santidade e do brilho, como os 7 seres brilhantes cintilando sobre nós. Mas não havia paixão em suas palavras, somente uma grande majestade na piedade e poder acima de todos os males dos quais ele falava. Mas sobre suas palavras novamente, tanto quanto posso transcrevê-las a você, mas agora faço-os usar quando fizerem sua reverência ao Pai em sua bondade e generosidade amorosa. Um sinal e um selo de sua jornada e serviço e pelo seu sofrimento. Ele falava da nova pedra que foi então acrescentada em nosso diadema de reverência que usávamos. Então ele levantou sua mão esquerda e vagarosamente moveu-a em círculo sobre a multidão ajoelhada e disse: deixo meu legado com vocês para dizer-lhe mais adiante sobre o próximo trabalho para vocês nestes lugares, porque neste trabalho estou com vocês para ajudá-los. Porque é uma grande empreitada que lhes confio. Não se apressem em começar, e quando estiver começado, sejam fortes e esforçados para darem um bom fim, para que não seja necessário que outros mais adiantados que vocês em conhecimento e poder tenham que fazer reparos. Chamem e responderei, mas não chamem mais do que seja necessário. Isso não é apenas para a melhoria das esferas inferiores, mas para submetê-los a uma prova também. Lembrem-se disto e façam o que podem com o poder que já têm. Contudo, não deixe o trabalho perder-se por falta de um chamado a mim, porque eu estarei ali para responder, e que este trabalho em suas mãos seja bem feito. Ele é maior que suas mentes em seu próprio estágio, porque é do meu Pai e meu. Então ele levantou sua mão em bênçãos, inclinou-se em reverência e disse, mas muito vagarosamente: Deus é. E enquanto ele disse isso, tanto ele quanto os 7 esmaeceram devagar de nossas vistas, conforme adentraram em sua esfera, deixando-nos sós no silêncio. E neste silêncio estava sua amada presença, e nós, sendo envolvidos pelo silêncio, soubemos que era a sua voz e ele estava falando para nós. E paramos porque era ele que estava falando, e parando, ouvimos e reverenciamos. Segunda, 28 de janeiro de 1918. Assim então, nossa jornada e nossa missão terminou conforme narramos a você. Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer concernente ao que lhe falamos? Penso que vejo algumas perguntas tomando forma em sua mente, e este é talvez o lugar conveniente para respondê-las. Pergunta: sim, eu gostaria de colocar algumas questões a você. Primeiro, o que quer dizer com diadema de reverência? Ou alguma frase parecida que usaram em sua última mensagem? Resposta: nenhuma emoção, nenhum pensamento aqui existe em sua manifestação exterior. Tudo que você vê ao seu redor, no seu lugar na Terra, é a manifestação do pensamento. Todo pensamento é definido no ser de quem toda a vida procede. Do exterior, intimamente, todo pensamento encontra seu foco nele. Reciprocamente, a fonte de todos os pensamentos é ele, de quem procedem e a quem retornam num ciclo sem fim. Às vezes, esta torrente de pensamentos passa através da mentalidade de personalidades de variados degraus de autoridade, também de lealdade e unidade com ele. Esta torrente de pensamento, passando através destes príncipes, arcanjos, anjos e espíritos, tornam-se a manifestos através dele, externamente, nos céus, infernos, constelações de sóis, sistemas solares, raças, nações, animais, plantas e todas as entidades que vocês chamam de coisas. Tudo isto vem a existir por meio de pessoas pensando de si para o exterior, quando os seus pensamentos tomam expressão tangível para os sentidos daqueles que habitam na esfera no qual os pensamentos moram, com os quais
estão em contato. Não somente isto, mas os pensamentos de todos em todas as esferas, tanto a terra, o inferno ou o céu, são manifestos ao que são, por seu grau de poder, competentes para senti-los. Portanto, nada mais é que verdade dizer que todos os pensamentos, meu amigo, são registrados tanto aqui, nestes céus mais baixos, como também naquelas mais sublimes regiões, que palpitam com a pulsação do verdadeiro coração, do mais sagrado, do mais elevado, universal e supremo um. Como nas matérias mais majestosas, assim também em matérias detalhadas. Assim, o pensamento de um grupo nestas regiões celestes torna-se manifesto na temperatura e nuance do ambiente atmosférico. Eu uso palavras terrestres porque somente nelas posso passar o significado para você. Assim, a qualidade e o grau da pessoa aqui é manifestada em mais de uma maneira, na textura, forma e cor de sua roupagem, na forma, estatura e textura de seu corpo, e na cor e brilho das joias que se usa. Desta forma, na volta de nossa missão naquelas regiões distantes de nós, tendo assimilado as nossas personalidades aquilo que antes não tínhamos, recebemos uma gema a mais para usarmos em nosso diadema. Esta ação por parte do Cristo não foi de natureza arbitrária, tudo o que é feito em equidade estrita e exata, mas de maneira muito graciosa. Eu chamei esta tiara de diadema de reverência, porque não é visível sobre nossas cabeças todo o tempo, mas somente quando nossos pensamentos e emoções estão focados em reverência. Então ela aparece sobre nosso cabelo, ligando a ele, presos atrás das orelhas. Todas as pedras que adornam não são selecionadas, mas atingidas por evolução daquelas qualidades que acumulamos no nosso progresso de esfera em esfera. E agora nos foi dado mais uma como uma lembrança, como fruto de nossas realizações naquelas esferas inferiores onde nossa missão teve lugar. Há muito mais sobre as joias e gemas que você não entenderia, mesmo que eu pudesse colocar significado nas palavras. Algum dia você saberá de sua beleza, de seu simbolismo e da vida que as anima e de seus poderes, mas agora não. Poderíamos dizer que é o suficiente por agora e passar para outra pergunta? Obrigado, líder. Poderia me dizer algo sobre a colônia para onde foram levados aqueles que vocês recolheram e deixaram com aquele que chamarei Cristo menor? Resposta: faz bem em chamá-lo assim, ele é merecedor do nome. Sim, com poucos do grupo que foi comigo naquela jornada, eu visitei aquela colônia várias vezes. Como eu prometi a ele, verifiquei que ele não desapontou minhas esperanças depositadas sobre ele. Registre bem isto que digo, que estou completamente satisfeito com o trabalho dele, mas esta foi sua prova e como finalização não resultou naquilo que eu havia esperado, tendo sido muito interessante para mim ir até lá de tempo em tempo e também receber relatório de outros. Meus comissionados que vão para lá em meu nome trazem-me notícias do que está acontecendo ali. Na minha primeira visita vi que haviam arrumado uma cidade aparentando suficientemente ordenada, mas os prédios eram rudes e nada elegantes, tanto quanto as matérias manuseáveis daquela região permitiam. Pareciam estar com falta de acabamento. Eu disse palavras de aprovação pelo que haviam feito e de encorajamento para futuros esforços. Deixei-os trabalhar na planta por eles mesmos. Conforme o tempo passou, achei que, por conveniência, eu chamaria o Cristo menor por um nome. Vamos chamá-lo de Barnabás, que nos servira muito bem. Achei que seu poder não estava na liderança de comando, estaria na liderança mais persuasiva do amor. Este foi um grande poder entre aquela gente, conforme eles começavam a entender mais e mais, sendo competentes pela evolução para corresponder. Sabedoria ele tinha plenamente, mas não comando. Por sua sabedoria ele chegou a enxergar isto, e por sua humildade foi capaz de assimilar o fato rapidamente, sem envergonhar-se. Assim, enquanto liderou nas questões mais profundas e mais espirituais, e lidera hoje, ele investiu mais e mais gradualmente a organização para seu tenente, o capitão. Este tem uma personalidade forte e um dia estará resplandecente nestes céus de luz, um poderoso príncipe para dar suporte e realizar grandes coisas, um homem de amplo potencial.
Por vagarosos degraus ele despertou nestes pobres cérebros obscurecidos aquilo de habilidade que uma vez tiveram na terra em suas várias aptidões e pôs a trabalhar. Ferreiros, carpinteiros, escultores, pedreiros, arquitetos, também artistas e músicos, cada um em sua proporção. Até que, a cada vez que para lá fui, encontrei a cidade evoluindo na ordem e na aparência, a população mais feliz. E mais uma coisa eu pude encontrar: quando eu os trouxe para lá, conforme voltamos da escuridão mais profunda, além, a luz, no melhor ponto, luzia francamente sobre a região. Mas a cada vez que voltei, notei um acesso a um degrau maior de luz e visibilidade, prevalecendo sobre a cidade, esparmando sobre os campos em volta. Isto era um efeito da silenciosa atividade de Barnabás. Foi ele que voltou o espírito de cada um de sua gente em direção ao seu verdadeiro destino. Por seu amor, ele entusiasmou as aparições espirituais deles, e à medida que se tornavam cada vez mais reais, as pessoas por si avançavam para a luz que, começando intimamente, estavam irradiando externamente. O resultado era visto na intensificação do brilho cada vez mais intenso da atmosfera deles. Portanto, estes dois, lentamente coordenando seus poderes em direção aos outros, realizaram grandes passos e ainda farão mais. Para a minha imensa alegria e para a alegria de todos que sofreram comigo quando andamos através dos caminhos da subcrosta à procura de almas que haviam perdido seu caminho. Pergunta: os habitantes das regiões em torno molestam estes? Resposta: a esta sua pergunta, meu filho, no atual vocabulário, a resposta é não. Ninguém os molesta agora, nem procura fazê-lo, mas no começo, quando estavam fracos e menos capazes de se conduzir em relação aos seus inimigos, foram muito ameaçados por eles. Eu vou contar-lhe agora. Primeiro vou falar o que soará estranho em sua mente. Lembre-se das 12 vezes 12.000 redimidos sobre quem João escreve. Sim, bem o número de nossos redimidos era esse. Você me perguntaria por quê ou como isso se deu. Acontece que passaram pelo conselho daqueles que conceberam esta empreitada. Eles estão esferas distantes da minha, e sua razão é desconhecida por mim, mas tem relação com as futuras eras de progresso. Você agora está conjecturando se o número tem algo a ver com os outros redimidos de João. Não, pelo menos não explicitamente. Implicitamente há uma razão. A razão fará seu papel no desenvolvimento futuro do grupo, que formará por si mesmo até um novo e coeso. Como diria, para que me entendesse, despertamento nos céus, não um novo céu, não, mas um novo departamento celestial, assim. Agora, a sua pergunta, no começo foram muito pressionados e muito humilhados pelas tribos vizinhas, aos quais vieram e vendo que estavam ali perto, em seu meio lançavam insultos para as pessoas e partiam, mas falaram às outras tribos, e muitos assaltos aconteceram aos grupos de trabalhadores quando apareciam as oportunidades. Então estes ataques menores cessaram por um longo período, mas o capitão estava recuperando sua prontidão e habilidades cada vez mais, e tinha seus inspetores colocados em colinas nas vizinhanças e postos de observação em torno de tudo. E destes postos eles sabiam quando uma batalha era iminente, porque as tribos estavam agrupando um grande exército e treinando seus soldados com muito desfile e cantos de glória, como é de costume nessas regiões de falsa realidade, e também assim aos grupos. Mas o tempo todo nosso grupo cresceu em força e também em brilho, e quando o ataque veio, eles estavam aptos para combater seus inimigos. Foi uma longa e muito amarga batalha de forças e desejos, mas eles venceram à medida que foram exaltados pelo destino a vencerem. O que, por mais estranho que possa parecer a você e um paradoxo, foi uma verdadeira e extenuante luta. O que os ajudou extremamente foi o brilho incrementado nas pessoas e na atmosfera. Foi muito doloroso para seus adversários, que ainda estavam imersos em uma condição mais escurecida, e eles gritavam numa agonia desesperada quando entravam num raio de ação e sentiam pontadas por causa da aura sensível daquela cidade, da colônia de pessoas evoluindo. A melhoria ainda continuava, e à medida que aumentava o brilho, a colônia foi gradualmente removida de seu estado original e aproximou-se das esferas de luz. E então cheguei ao princípio de interrelação entre estado e o lugar obtido aqui nestes reinos, e a qual você pode achar difícil de entender ou mesmo impossível. Por isso não vou me estender nisso. Direi que os inimigos acharam mais difícil aproximar-se deles
enquanto os colonos descobriram que todo o tempo, quando uma tentativa de aproximação era feita, o raio de imunidade ao perigo de sua cidade aumentava e ainda continuava a aumentar, e seus inimigos forçosamente paravam seus ataques mais e mais longe. Por isso, pequenos grupos foram instalados nos lugares sempre brilhantes em torno dali para as plantações e para as lavouras, para estabelecer florestas e minas. Estas foram as últimas a serem postas em prática, porque a população encolhia-se diante da ideia por causa do amargor de suas lembranças, mas o metal era necessário, e os mais corajosos e mais determinados estabeleceram-se para cavar por ele. E descobriram que trabalhar como escravos é trabalhar como homens livres. Eram muito diferentes no efeito sobre eles, e agora eles não têm mais falta de voluntários felizes para sua ajuda. Assim é que sua melhora no que é bom aumenta a luz sobre as suas habitações e sua cidade, que é sua força, porque é símbolo de seu avanço em direção ao estado melhor. Isso significa um poder maior a eles, e por isso que seus inimigos são menos poderosos para virem a eles e machucá-los. Meu filho, repare bem que não é sem alegria para aqueles que em sua peregrinação terrena estão cercados de inimigos também. E sendo estes inimigos encarnados ou espíritos que nada diferem, perceba daqueles que cercam a cidade de Barnabás, mas sempre num cerco mais amplo, conforme a cidade emita mais e mais luz, e sendo ele deixado mais e mais para trás na escuridão para baixo. Meu amor a você, meu filho, e nossas bênçãos. Sexta, 1º de fevereiro de 1918. Catley tem uma palavra para você, meu filho. Quando ela estiver falando, nós falaremos a você. Pergunta: bem, Catley? Resposta: sim, eu gostaria de contar-lhe que estivemos em contato com o grupo de Zabdiel, e eles mandaram uma mensagem a você por mim. Eles gostariam que eu dissesse a você que sua mente pode estar descansada. Desde que eles vieram para a nossa vizinhança, quando estamos falando da sua esposa, você está questionando se era mesmo Zabdiel ou um de seu grupo que transmitiu essa série de mensagens em seu nome. Foi o líder Zabdiel mesmo que veio pessoalmente, mas com poucos amigos, e falou a você. Não fui eu de seu grupo, mas ele mesmo. Ele queria que soubesse disso. Pergunta: algum de vocês que vieram uma noite atrás disseram a minha esposa que haviam visto o nome Zabdiel foi nos cintos? Respostas: isto está certo, sim. Pergunta: eu não sabia que ele tinha um grupo até então, e estive pensando se confundir um deles com Zabdiel em pessoa, conforme eu ouvi que tais espíritos frequentemente dão mensagens em nome de seu líder. Resposta: é assim, e quase que um costume regular e de ordem, mas no caso foi o Zabdiel que veio e realizou o serviço a serviço por si. Pergunta: obrigado, Kathleen. É tudo o que queria dizer? Resposta: sim, agora pode fazer perguntas ao líder. Ele sabe que as tem em mente e está esperando para respondê-las. Pergunta: muito bem, primeiro líder, revertendo ao tema de seu último encontro, gostaria de perguntar isto. Aquele futuro departamento de 144 mil redimidos, que papel mesmo desempenhara? Sinto que haverá alguma conexão com eles de alguma forma, não é assim? Resposta: não é insignificante o fato de que aquele número preciso deveria ser selecionado para formar um departamento celestial novo. Pessoalmente não sabia de seu número até minha segunda visita a eles. Depois se estabeleceram em Barnabás. com Barnabás. Desde então sinto o que você suspeita, que pode haver alguma verdade nisto. Nada definitivo foi dito a mim, pois o tempo de que você fala ainda não veio. Eles ainda precisam de muita preparação antes que emerjam na luz em direção à qual estão continuamente fazendo seu caminho. Também a velocidade do progresso é muito baixa e muito retardada, ou seu número estabelecido com evidente cuidado e capricho tornar-se-ia sem sentido, pois se fosse para que avançassem individualmente, quando chegasse a merecer avanço, eles acabariam divididos, e o arranjo teria sido por nada. Como digo, a mim ainda não foi dada nenhuma incumbência concernente a eles.
e seu futuro curso. Observe seu atual progresso e estou muito contente. E encontro muita alegria no nosso trabalho. O resto espero por decisões daqueles que nos dirigem das altas esferas. Isto, entretanto, eu posso dizer. Você pensa que eu disse o número? Você pensa que eu disse o nosso número? Era 15. Eu lhe contei ali que os 15 eram feitos de 2 sets. E eu mesmo, como líder. Só pensar que somos 2 grupos, cada um com 6, com um governador, e desses sujeitos a governo sobre todo o departamento. Então terá nosso complemento completo em 15. Será interessante a você observar esta nova colônia dos reinos celestes. Você tomou parte nesta presente início, ou pelo menos seu desenvolvimento inicial, e sem dúvida estará sempre interessado em seu progresso. Pergunta: como tomei parte em seu desenvolvimento? Resposta: mais claro, certamente você é um instrumento pela qual uma prestação de contas da presente condição destas pessoas foi dada a estas esferas para a terra. As pessoas boas e pensadoras que lerem isto rezarão por eles e pensarão gentilmente neles e em nós, seus socorristas. Assim eles e você ajudarão em seu desenvolvimento. Pergunta: temo que ainda não tinham pensado em rezar por eles. Resposta: porque ainda não teve tempo para adentrar na verdadeira realidade daquilo que escreveu até agora. Quando fizer, rezará por eles e eu o estranharei muito. Não peço que o faça. Certamente que o farei, respondeu. Sim, quando chegar até aqui, verás estas pessoas em seus próprios olhos, com seus próprios olhos. E regozije-se-á por tê-los ajudado assim, porque eles não estarão prontos para um avanço até que você chegue aqui conosco. Ore por eles, portanto, e terá muitos que lhes darão seu amor e gratidão, como ao que deu sua simpatia gentilmente, quando eles precisaram tanto como agora. Fale a eles, pense neles como o povo de Barnabás. Pergunta: por que não pensar neles como o seu povo líder? Resposta: de forma alguma, amigo, não são meus, você anda muito rápido. Penso que um dia serão, e espero por este fim, pois por serem eles como minhas crianças, meus próprios filhinhos, tão desvalidos, recolhidos da morte. Você pode imaginar em seu coração o que isso significa para mim? Por isso, realmente peço que ore por eles e mande-lhes gentis pensamentos de amor, assim como a Barnabás e ao capitão. Sejam todos eles seus confrades, meu filho, e você, através de nós, será posto em contato real com eles. Peça a outros que rezem por eles também. Pergunta: obrigado por explicar o que temo haver esquecido. Resposta: sim, ore pelos outros de quem falamos, pois por estarem em dor necessitam de orações e ajuda para soerguê-los. Falo do seu outrora chefe naquela escura cidade das minas e também dos outros de quem falamos a você. Pudesse a população da terra chegar a perceber o que podem fazer para aqueles nos infernos e diminuiriam pelas suas preces por eles as doenças que eles mesmos sofrem, porque através de elevar estes pobres espíritos mais em direção à luz e atenuando suas angústias, poderia ser diminuído o número e a malignidade que se lançam à terra para atrapalharem os de mesma natureza que eles, e através deles toda a humanidade. É bom para os homens olharem para cima e buscarem a luz. É mais virtuoso olhar para baixo em direção àqueles que têm uma dolorosa necessidade de força para poderem alcançar a saída dessas esferas infelizes. Pois, pense bem, amigo, isto Cristo fez tempos atrás, e assim eles fazem hoje. Que Deus lhe dê generosamente daquela generosidade, meu filho, a qual ele então enviou para a terra, e possa ele sintonizar você em espírito e em seus atos a mente dele, que trouxe isto. Quero dizer da generosidade do Pai, a qual um dia seu Filho trouxe ao homem nesta esfera escura da terra, e a fez hoje e sempre. Lembre disso e escolherá então só o dar aos outros como você mesmo tem recebido, para a maior paz e alegria a você. Nota: as mensagens seguintes a esta continuaram na noite de 5 de fevereiro de 1918 e tem continuidade com uma das interrupções até 3 de abril de 1919. E estão publicados no volume 4 da Vida Além do Véu, Os Batalhões do Céu.
A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen.